das coisas que também, que é o que o Francisco até começou a falar aqui, é sobre a questão da venda casada, né? Isso acontece muito para aposentado e pensionista, principalmente, né? Que são as pessoas que, assim, alguns aposentados são até conseguem entender bem, mas outros, naquele desespero de tentar resolver a questão financeira, eles embarcam nessa venda casada. Às vezes, eles embarcam sem entender, outras vezes eles são enganados mesmo. Sim. Né? Francisco já fez esse levantamento aí, que foi até a base do projeto desse. Nesse caso da venda casada, você tem que fazer o levantamento também, que a gente já até conhece quais são as empresas que falam. Não vou nem citar o nome aqui também, porque eles além de serem agentes financeiros do mal, eles ainda entram na justiça se fazendo passar por agentes financeiros do bem. E aí, se a gente citar o nome deles aqui, né, Francisco? De repente eu tenho algum problema futuro aí. Mas nesse caso da venda casada, como é que as pessoas podem sinalizar? Qual é a sinalização maior da venda casada, Francisco? Que a pessoa precisa observar para procurar o sindicato imediatamente. O que eu estou falando aqui, as pessoas estão ouvindo lá, tá, mas qual a orientação? Francisco Jorge, perito judicial. Qual é a primeira observação que o servidor ativo, aposentado e pensionista tem que fazer para entender que ele tem uma venda casada e que ele está sendo enganado? Bom, primeiro, documento é contrato. A gente precisa verificar a documentação, a data que foi feito o empréstimo, e o empréstimo deve ter um ou dois contratos, ou em um contrato as informações do duplo pagamento, do empréstimo e da venda casada. A venda casada ela pode ser uma mensalidade, uma obrigatoriedade que a empresa faz com que ele tenha que ter para manter o empréstimo. Isso aí depois o jurídico é que vai definir. Ele pode ter uma venda casada configurada ou escondida como uma previdência privada. Foi isso que me levou a levantar fazer esse trabalho, ou um seguro também escondido como se fosse um seguro. Mas de tudo a gente precisa sempre ter a documentação base. São os contratos assinados e o contra-cheque é a prova que estava acontecendo o desconto. Doutor Rafael Gulo, advogado especialista em direito civil e do consumidor. Diante desses fatos e dessa documentação aí, o senhor orientaria, a orientação seria entrar com ação na justiça e quais as expectativas nesse caso? Então, presidente, em se tratando de venda casada, tá? Esse procedimento, na verdade, praticado por algumas instituições financeiras, ele é 100% vedado pelo nosso Código de Defesa do Consumidor, tá? Salvo engano, o artigo 39, inciso 1º, é o que trata sobre isso, tá? A instituição financeira, a partir do momento que ela submete uma pessoa a uma condição, à contratação daquele empréstimo, ela viola o Código de Defesa. E por violar o Código de Defesa, tá, a gente consegue facilmente desconsiderar essa segunda contratação, permanecendo no judiciário, se ela tiver interesse, a primeira. Ou seja, ela tem, às vezes, o que acontece é um exemplo clássico, foi o que o Francisco até relatou ainda há pouco, do seguinte: a pessoa ela se submete à contratação de um empréstimo consignado, tá? Ou um empréstimo em conta corrente também, o que acontece muito, com débito em conta, e o banco, a instituição financeira, condiciona essa contratação ao quê? A um seguro, a uma previdência privada. E se a pessoa realmente não contratar esse segundo serviço, ela não concede aquele empréstimo. Aquele, na verdade, o que é de maior interesse daquela pessoa. Isso é totalmente irregular, tá? Isso não pode vir a acontecer. Como eu disse anteriormente, isso viola o Código de Defesa do Consumidor e a pessoa, sim, pode buscar, assim, junto à justiça
tá a sua devida reparação quanto a isso, sem a mínima dúvida. Deixa eu fazer uma observação aqui, que é muito comum os servidores, de um modo geral, filiados ao sindicato ou não filiados ao sindicato, os que são filiados, eles ligam para o CINFA, fazem esse tipo de pergunta. A gente tem conhecimento, porque a gente conhece alguns ouvidores, inclusive a gente tem até diretor do sindicato que é ouvidor nos comandos. E uma das dúvidas frequentes que, principalmente muito aposentado e pensionista tem, é assim, eles acham que como o empréstimo ele acha que é irregular, ele fez o empréstimo, mas ele quer tirar o empréstimo. Aí, assim, ele vai ao comando, Marinha, Exército, Aeronáutica, e pede para o comando tirar o empréstimo. O comando não pode fazer isso, porque essa relação é uma relação que foi estabelecida entre o servidor e a financeira, a instituição financeira. Então, assim, mas muitas vezes ele pensa que isso é um poder que o comando tem. O comando não tem esse poder. Não é isso? Porque essa relação é estabelecida entre ele e o consignado tem essa questão. Então, assim, estou falando isso porque essas dúvidas chegam para a gente aqui, e aí eu queria até que o doutor Rian falasse um pouquinho, porque essa questão do consignado, apesar da gente ter essa crítica que eu fiz aqui ao governo, aqui, ao Ministério da Economia, de flexibilizar a retirada da consignação do sindicato, na verdade, a relação que ele fez foi com a instituição financeira. Então, nessa relação, o governo não pode interferir, nem para os dois lados, nem para o sindicato, nem muito menos para a instituição financeira. Se é ilegal ou não, não é o comando. É isso, doutor Rian? Exato, presidente. É uma relação contratual entre a instituição financeira e o servidor, né, a parte. E não cabe o comando cancelar, o comando nem pode o cancelamento somente por uma ordem judicial. O comando teria que cumprir essa ordem, mas o próprio comando fazer esse cancelamento não é possível. Administrativamente não, né? E a gente precisa porque eu estou falando isso porque muitos servidores, eles cobram isso do comando, querendo que o comando tire. A gente tem problemas aqui, e aí a má-fé, inclusive, das financeiras, o servidor diz que quer pegar empréstimo, e aí ele vai na financeira, e a financeira vai e age de má-fé. Eu pego o celular com isso. Se tivesse no cinema, eu estava criticado por todo mundo. Todo mundo me vai lá. A live, vocês vão ver a não. Mas eu estou falando o seguinte, da mesma forma como as instituições financeiras, porque o banco não faz isso. Banco mesmo, não tira, não sei se o servidor chega lá com margem, eu quero pegar um empréstimo, o banco não entra no sistema, no contra-cheque. Banco não faz isso. Agora, essas instituições financeiras, essas financeirazinhas, chulézinha aí... Correspondentes bancários. Correspondente bancário, esses caras atuam de má fé. E o governo sabe, se ele pesquisar, ele vai atrás desses caras. Esses caras tiram mesmo a consignação do SINFA. Sabe, vale a pena, presidente, também, o Rafael pode confirmar, os servidores do SINFA já são idosos, aposentados, pensionistas, e as instituições se valem, às vezes, dessa fragilidade do idoso para fazer as fraudes. Então, é muito importante o idoso estar acompanhado com um familiar, é importante o idoso procurar uma assessoria jurídica, perguntar comigo ou com o doutor Rafael, quem estiver disponível, o advogado de plantão, que todo dia está na sede. Então, é muito importante conversar com o advogado antes de assinar qualquer documentação. Vou te falar que até, eu concordo nisso aqui, tá? Eu vou falar até um pouco pesado, mas tem servidor que toma volta até de familiar. É muito triste. Infelizmente. Tá? Isso é muito triste, muito triste, muito triste. Não é geral para todo mundo, tá? Você vê muito filiado que vem para cá procurar a gente aqui, e ele confia, às vezes, mais no sindicato do que na família. A gente sempre pede para vir com algum familiar aqui para ajudar. Tem muita gente que vem com o netinho, com os netos, aí você vê que o neto orienta, o filho orienta, mas tem muitos filiados que... Em relação o empréstimo é feito por família, né?
Ele nem sabe. Em relação a isso, eu até brinco com os servidores quando eu faço o atendimento, que eu falo que nós temos um contrato verbal, de que eles não assinam nada sem perguntar antes, para que, na verdade, não sejam, na verdade, vítimas de fraude. Que é o que acontece muito, inclusive. Exatamente. E é ruim quando, eu volto a dizer, é ruim quando há uma permissão do Estado para essas pessoas que deveriam ser protegidas pelo Estado ficam vulneráveis. Exatamente. Mas deixa eu entrar numa outra seara aqui. Posso? Pô, presidente, me dá uma palavra. Deve, doutor Rafael. Sobre a questão, na verdade, das vendas casadas, é muito simples, tá? É só uma colocação muito rápida. As pessoas, elas não podem, tá? E não devem confundir o que é uma instituição financeira de uma seguradora. Existem seguradoras que elas são consideradas... Acho que faltou isso na minha explicação e eu prefiro deixar isso claro também. Tá? Entendimento aqui do próprio Rio de Janeiro, do Estado do Rio, do nosso tribunal, inclusive. Algumas pessoas, tá, elas tem que haver distinção, porque algumas pessoas confundem seguradora de instituição financeira. Algumas seguradoras, não consideradas instituições financeiras, eu não vou citar o nome, elas também concedem empréstimos. Só que para a concessão desses empréstimos, elas devem obrigatoriamente, até por ordem da própria SUSEP também, tá, essas pessoas têm que se tornarem seguradas, ou seja, quase que filiadas a essas seguradoras, para que sim, aí sim, elas possam ter direito à concessão desse empréstimo. Na instituição bancária, você comparece com vínculo ou sem vínculo e você consegue a concessão do empréstimo a qualquer momento. E nesses casos, caso aconteça uma venda casada, eles, na verdade, coloquem ali uma imposição da contratação de um empréstimo junto com uma previdência, um seguro, nesses casos propriamente, se trata sim de uma venda casada. Quando a gente, na verdade, está falando de uma seguradora, onde ela não é uma instituição financeira, tá? Para que você consiga, sim, o empréstimo ali consignado, consiga obter aquele direito, você precisa, na verdade, se tornar segurada dessa empresa. É como se fosse uma filiada. Exemplo, filiada ao sindicato. Exemplo. Tá? E aí a pessoa, ela sim consegue essa concessão, ela consegue esse direito de obter aquela vantagem do empréstimo consignado. É só basicamente isso para ficar bem claro, tá? Porque às vezes falta essa informação e as pessoas confundem. O quê? Confundem simplesmente o fato, mas diversas empresas, elas concedem, mas tem o seguro ali. É errado? Depende se ela é seguradora ou instituição financeira. Entendeu? Eu toco muito nesse ponto porque nós temos um entendimento no Tribunal de Justiça do Rio que trata desse tema. E as pessoas, às vezes, elas se sentem frustradas em relação a isso. Então, é bom deixar isso muito claro. Eu recebi um comentário aqui da Márcia Silva. Eu não sei se é a Márcia Silva vice-presidente, né? Márcia Silva, ela fala o seguinte: no oferecimento da portabilidade de consignados, alguns bancos podem se aproveitar para vender produtos e convencer ao refinanciamento. Só acontece consignado somente com seguro embutido junto. Seria mais ou menos isso? Então, dentro do que eu Silva vejo... é uma afiliada, tá? Não é então, dentro do que eu vejo, tá? Eu não posso afirmar com toda certeza porque são casos e casos. Eu ainda não me deparei com essa situação de refinanciamento com um seguro ou algo embutido junto. O que eu verifico, sim, nesses casos, quando é seguradora, aí sim, eu vejo, sim, a inclusão de seguros, às vezes até de previdência privada, até muito rechaçada pelo próprio Francisco também, muito contestada. É isso que eu ia perguntar ao Francisco aqui agora. Você consegue ver a diferença, Francisco, entre seguradora e financeira? É isso, né, doutor? Isso, seguradora e instituição financeira. E instituição financeira? Consegue ver essa diferença? Na hora, eu, Francisco Jorge, se eu fosse pegar um empréstimo, talvez não. Como fazendo a perícia, sim. Mas imagina um associado que não tem entendimento nosso, nem contábil, nem jurídico, não sabe qual é a empresa. E quando você entra numa loja, agora tem essas lojinhas de uma cor similar, que ali você consegue empréstimo em várias instituições, aí fica mais complicado ainda, porque você não sabe qual instituição a pessoa que está na cadeirinha está te encaixando.
porque é uma loja de empréstimo. Então, é muito complicado para o servidor, para o contribuinte, para a pessoa, um ser humano normal, descobrir se é uma financeira ou se não, ou se é uma instituição que pode ou que não pode. É muito complicado. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Aí, no caso, a gente poderia orientar o seguinte, tudo bem, não tem jeito, a pessoa vai precisar fazer um empréstimo. Seria interessante que ele desse uma rodada nas propostas, trouxesse aqui para o sindicato, vocês fariam uma avaliação e verificariam qual seria a melhor instituição a pegar, dizendo quais as possibilidades de sim ou de não? Isso pode ser feito? Sim. É um serviço que o sindicato pode oferecer. Isso aí é institucional, é o sindicato. Porque, na realidade, eu sempre brinco, porque eu gosto muito de falar de uma forma de brincadeira, umas coisas sérias, que as pessoas assimilam melhor. Eu digo para qualquer pessoa, qualquer amigo, qualquer cliente, ou até associado mesmo. O Chico deu uma travada, uma congelada. Ele congelou e nos deixou aqui com a expectativa. É fazer um comparativo em 3 instituições financeiras. Mas aí era bom que a gente tivesse um rol, doutor Rafael, das operações, das operadoras, como é que se diz? As venais, aquela que a gente já sabe que é muito ruim. Eu acho que congelou todo mundo. Estamos aqui. Por que não, presidente, os filiados da Alcinfa terem um atendimento nas operações sérias, nos bancos sérios, ter um atendimento preferencial? Isso aí são coisas que tem que avaliar. Não, mas eu digo o seguinte, a gente ter um rol de instituições que são confiáveis. Por exemplo, às vezes você vai comprar, as pessoas têm esse hábito, né? De você comprar pela internet, aí você vê os comentários, aí tem gente que já procura saber se a empresa é confiável ou não, para você não arriscar. Nesse caso do empréstimo, a bem verdade é que talvez as empresas confiáveis, elas não cedam o empréstimo com a mesma facilidade que as não confiáveis. Exato, com certeza. Entendeu? Mas seria... eles conseguem fraudar. Pois mas aí vem a fraude junto. Talvez a gente precisasse trabalhar nesse sentido, falando. Bom, falando não, né? Já indicando quais são as melhores operadoras para você buscar financiamento, né? Que elas têm um histórico de não dar volta no cliente, no caso, né? O doutor Rafael deu uma saída aí, né? Mas eu vou... Francisco, eu estou falando o seguinte. Você voltou. Desculpe, aqui. Acho que aconteceu alguma coisa com a internet. Perdão. É o tempo, deve ser o tempo. Ema, cada um com seus problemas. Mas tudo bem. Então, com 1h10. Eu falei aqui que vou até às 20 horas, tranquilo. Se vocês precisarem, eu estou tranquilo, estou à disposição. Deixa eu fazer uma coisa aqui, Francisco. Eu falei com... Pode falar. Falei com o doutor Rian aqui que a gente precisaria, no sentido de fornecer para os nossos filiados, para os servidores, a indicação das instituições financeiras ou seguradoras que tenham credibilidade no mercado. Financeiras que não dão volta em servidor, que não têm o hábito de dar volta, e aquelas que são... que não tem jeito, né? Qualquer brecha que dá, está te dando volta, está roubando, está vendendo casado irregular. Era bom que a gente fizesse essa relação aí para a gente ter ela disponível. Né? Na realidade, como eu te disse, seria mais uma benesse que o associado, o sindicato, teria em estar como sócio, uma rápida verificação da idoneidade da empresa, se ela tem muita reclamação. Alguns minutos anteriores, eu falei sobre o custo do dinheiro. Vou dar mais um outro exemplo. Existe uma empresa no mercado que ela está cobrando 20% de taxa mensal. É o custo do dinheiro para ela, porque ela não quer saber se você tem o nome sujo ou não. Então, e ela é idônea. Tem uma idoneidade. Na realidade, é interessante, sim, esse apoio que, se o sindicato puder dar ao associado,
porque não é só o apoio com relação à idoneidade da empresa, mas o apoio com relação a se tem uma venda casada, se está havendo uma forçação de barra, se a taxa de juros está acima do normal para uma taxa de um consignado. É interessante, sim. Se, no caso de um empréstimo no cartão de crédito, orientar ao associado que esse tipo de empréstimo ele vai ultimamente só pagar os juros, não vai conseguir pagar o total, a não ser que ele faça um aporte maior no cartão de crédito, para pagar a dívida do cartão de crédito, porque nessa modalidade ele só paga os juros. Então, eu acho fundamental, acho muito interessante que o sindicato possa fazer mais esse serviço ao associado, que daria para fazer sim. Entendi. Ô, doutor Rafael, deixa eu colocar você no contexto da última pergunta dessa rodada aqui, que é sobre a gente... energia no prédio. É porque o assunto é pesado mesmo. Deixa eu falar uma coisa. Os caras roubam de tudo quanto é forma, é até energia. Doutor Rafael, deixa eu falar. Aqui a gente está, na hora que vocês tiveram a queda, porque também, o Chico também teve problema lá. Eu estou falando o seguinte, da gente tentar fazer uma relação das instituições financeiras e seguradoras que são confiáveis, para a gente até falar, tudo bem, a pessoa tem um momento dela que ela vai precisar fazer um empréstimo, não tem jeito, tem que fazer. Mas a gente pudesse dar uma orientação, essas aqui são confiáveis, essas não são confiáveis, porque essas têm uma história, entende? E tentar orientar sempre o servidor a, quando precisar e necessitar, procurar o Sinfa. Uma das coisas que eu pondero muito, Luiz, é a questão da maneira que você contrata. Como a gente sabe, não tem como generalizar, porque existem bons e mais profissionais em qualquer ramo, enfim, em qualquer área. Mas, assim, a incidência de juros, quando você trata com correspondentes bancários, a incidência de fraude, ela é muito maior. Então, eu sempre digo para as pessoas o seguinte, eu não sou a favor do empréstimo consignado. Eu não vou entrar na discussão de que a defasagem de salário que aconteceu há muitos anos, que o servidor acabou se tornando refém também por causa disso, que recebia a complementação de salário mínimo, enfim, que a gente já discutiu até anteriormente sobre isso, em outras ocasiões. Mas eu estou falando o seguinte, por uma questão de precaução, eu sempre peço às pessoas que contratem diretamente com o banco, e não através de intermediadores. Sim. Entendeu? Eu acho isso super importante e também mais seguro. E aí você consegue... Mais confiável, né? Entendeu? Sem sombra de dúvida. É essa sugestão que eu sempre passo. Entendeu? Sempre. Qualquer pessoa, ou faça atendimento no Sinfa, ou no escritório, enfim, qualquer pessoa, eu sempre dou essa instrução. Quer contratar um consignado? Eu não sou a favor. Enfim, mas cada um sabe, na verdade, da sua necessidade. Então, se por um acaso for praticar ou contratar, enfim, ela contrate junto a uma instituição financeira, um banco. Pronto, vai direto ao banco e tente contratar. Eu acho que é mais seguro. E é o que eu digo. Nesse caso aqui, a gente tem uma quantidade de problemas muito grande de pessoas que já têm o empréstimo consignado, ele está tendo refinanciamento sem que a pessoa saiba. De qualquer maneira, todo mundo que tiver empréstimo consignado, seria interessante que viesse no Sinfa, pelo menos, para dar uma vem aqui no Sinfa, para a gente fazer uma avaliação, para saber se você o empréstimo está seguindo bem e você está ciente de que é aquilo que você contratou aqui. Tem dúvida, que nem teve já uma afiliada que falou aqui, vem para o Sinfa, procura o Sinfa. Presencialmente, a gente está atendendo já, com certeza. Todos os dias, mas home office. Então, presidente, complementando um pouco o que o Dr. Rafael falou, muito bem colocado, a gente tem que entender também que o justo não pode pagar pelo pecador. Às vezes, a instituição financeira é seríssima e tem um gerente que tem que bater meta e vai empurrar um empréstimo sem estar contratado, sem a pessoa saber. Então, eu já vi casos assim na justiça, que às vezes a pessoa assina um contrato e o gerente vai empurrando, né, entre aspas, coisas sem ele ler. Então, realmente, a pessoa que está querendo fraudar, ela já tem uma expertise ali, né? E consegue ver a presa, entre aspas, ali assinando um contrato. Entendi.
Isso é muito delicado.